Olá, sexto ano, estamos iniciando mais uma videoaula de História e vamos continuar os nossos estudos sobre a formação do Império Macedônio. Como nós vimos na última videoaula, Alexandre ele manteve a mesma política de seu pai para expandir o seu império, que era a diplomacia, que eu expliquei para vocês como é que funcionava a diplomacia. Diplomacia são acordos políticos, nesse caso um acordo político de dominação, para se evitar um conflito armado. Para os países dominados, era melhor fazer uma aliança do que enfrentar o exército de Alexandre, que o exército iria se tornando cada vez mais forte a cada conquista. Então, com isso, o império se expandiu, como nós vimos lá, a extensão do Império de Alexandre Magno, do Império Macedônico, e como vocês vão ver no mapa que eu estou colocando aqui agora para vocês. Então, boa parte do Império Macedônico antes pertencia ao Império Persa. E o Império Persa ele dominou toda aquela região da Ásia Menor, parte do Oriente Médio. Vou colocar aqui agora, só para vocês compararem, o mapa do Império Persa. Então, vocês estão vendo aí pelo mapa do Império Persa, a sua extensão. Esse Império Persa, ele durou do ano 558 ao ano 336. E no ano 336, ele foi dominado por Alexandre. Então, vocês percebem, ou perceberam aí no mapa que vocês viram, que a extensão do Império Persa é praticamente a mesma do Império Macedônico, com exceção das partes que Alexandre já tinha conquistado antes de conquistar o Império Persa. E Alexandre ele utilizou de algumas estruturas próprias do Império Persa para poder firmar o seu império, como, por exemplo, a divisão do império em províncias. Essas províncias, já no tempo da Pérsia, eram chamadas de satrapias. E esse nome permanece, e essa divisão territorial em satrapias permanece com Alexandre Magno. E também ele nomeia alguns dos seus generais como governadores dessas satrapias. Ele também se aproveitou das estradas que o Império Persa já tinha construído para poder assim chegar com expedições aos lugares mais distantes do Império. E também ele pegou um outro costume do Império Persa, que é adotar uma moeda única, na qual esta moeda, vou colocar a imagem aí para vocês verem, ela tinha gravada a efígie do imperador. O que é efígie? É o rosto do imperador. Isso já era um costume persa, e Alexandre Magno adotou esse costume também nas suas moedas. A unificação da moeda foi algo muito importante para o Império, porque ele ajudou no desenvolvimento comercial. Então, o comércio se tornou assim, então, a principal atividade econômica dentro do Império de Alexandre, do Império Macedônio. Uma outra característica muito forte do Império Macedônico foi a difusão da cultura helênica. Quando nós falamos de cultura helênica, deve ficar claro para vocês que estamos falando da cultura grega. Porque é uma curiosidade, em grego, na língua grega, a palavra Grécia é a palavra Hellas, do jeito que vai aparecer escrito para vocês aqui na tela. E é dessa palavra Hellas, que em grego significa Grécia, é que vem a cultura chamada cultura helênica, ou o helenismo. Então, toda vez que se fala em cultura helênica, helenismo, estamos falando em cultura grega. E o que era essa cultura grega? O que é essa cultura helênica? É aquilo que
nós estudamos no capítulo anterior, né? A Grécia, ela tinha lá a sua filosofia, a matemática, a medicina, a arquitetura, a arte, né? Nós não estudamos tudo isso no capítulo anterior, a religião dos gregos, que era uma religião politeísta, a língua dos gregos, né? Tudo isso foi levado para todos os lugares em que Alexandre conquistava. Ele levava consigo toda esta cultura grega e fazia esse processo de expansão da cultura grega. E um grande centro de difusão desta cultura helênica foi a cidade de Alexandria. Não esqueçam disso, toda vez que eu falo em cultura helênica e cultura grega é a mesma coisa, tá? A cidade de Alexandria foi uma cidade fundada por Alexandre lá no Egito, no ano 331, e por isso a cidade recebeu o seu nome. Era muito comum, antigamente, esses fundadores ou conquistadores de cidades colocarem o seu nome nas cidades que eles formavam, né? Por exemplo, Constantino fundou a cidade de Constantinopla, né? Alexandre fundou a cidade de Alexandria. E aí uma curiosidade, isso aconteceu no Brasil também. Quando Pedro Álvares Cabral chegou nas terras brasileiras, ele fundou, né, uma cidade com o seu nome, que é a cidade de Cabralha, que fica lá vizinha a Porto Seguro, né? Santa Cruz de Cabralha, em homenagem a Pedro Álvares Cabral. Então, lá no Egito, Alexandre fundou essa cidade, a cidade de Alexandria. E lá também foi construída uma biblioteca, a famosa Biblioteca de Alexandria, que era a biblioteca mais famosa da antiguidade. E ela era um grande centro de difusão da cultura helênica, porque nessa biblioteca estavam reunidas as obras de diversos escritores gregos, de filósofos, de cientistas daquele tempo, né, daquela época. Uma curiosidade que é interessante saber, né, Alexandre ele foi aluno de Aristóteles, né? Nós já estudamos em diversas partes aí da filosofia e da história o filósofo Aristóteles, né? E Alexandre ele foi filósofo, Alexandre ele foi aluno, foi discípulo de Aristóteles, né? O seu pai, Filipe II, contratou Aristóteles para instruir Alexandre na filosofia. Então ele era um grande conhecedor e um grande amante da cultura grega e da filosofia. Por isso ele tinha todo esse interesse em expandir a cultura grega por todos os domínios do seu império, tá certo? Então, para concluir esse capítulo nosso, né, o Império Macedônico ele alcançou uma grande extensão territorial, como nós já vimos, né, nos mapas, e tudo isso aconteceu em um tempo relativamente curto, né? O Império de Alexandre durou apenas 11 anos, então foi um tempo muito curto para a história, né? Foi do ano 334, quando ele assumiu o trono no lugar de seu pai, até o ano 323 a.C., quando ele morreu, né? Então o Império durou apenas 11 anos. Alexandre ele morreu, né, no ano 334 e ele não deixou herdeiros, né? Ele não tinha filhos, portanto o seu império, como ele já era dividido em províncias e ele tinha nomeado um general para cada província, então agora esses generais vão assumir na província, cada província, né? E assim então o Império de Alexandre foi dividido e assim chega ao fim, né? Este grande império que conquistou muitas terras, que deixou a sua marca na história e durou apenas 11 anos. Para ajudar a aprofundar nesse assunto, nós temos aí as atividades 2, 3 e 5, não precisa fazer a 4, na página 11 do livro de atividades. E as atividades 7 e 8 na página 12. Não precisa fazer as outras, apenas essas. 2, 3 e 5 na página 11, 7 e 8
na página 12. Nós vamos fazer a correção dessas atividades juntos, na terça-feira, dia 7, às 14 horas. Então, terça-feira, dia 7, às 14 horas, vocês